Quais as viroses mais comuns nos filhotes? Eu vou falar de 4 doenças virais mais comuns nos filhotes. Temos a parvovirose canina, causada pelo parvovírus canino. Cerca de 5 a 12 dias após o contato com o vírus, os sintomas clínicos se iniciam. Os filhotinhos, eles começam a ficar muito tristes, eles ficam apáticos, param de comer e passam a apresentar vômitos. E cerca de 1 a 2 dias do início desse sintoma, eles começam a ter uma diarreia com sangue. É uma diarreia extremamente líquida, de coloração vinhosa e tem um cheiro muito forte. Nós veterinários, nós detectamos a parvovirose pelo cheiro. Sério, é um cheiro muito típico e a gente sente de longe. Os filhotinhos, eles desidratam muito rapidamente. Eles podem chegar até em choque hipovolêmico e em poucas horas o quadro pode ficar extremamente grave. Raças como o Doberman, Rottweiler, os Pinschers, eles podem ser mais suscetíveis ao vírus e demoram até mais tempo para se recuperar. Se o filhotinho ele receber um atendimento adequado, desde o início, ele passa a melhorar a partir do 5º dia e as chances são de recuperação. E eu sempre falo que o 5º dia é o dia D, é o dia importante. Passou do 5º dia, ele tende a melhorar. Parvovirose é prevenida com vacinação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o vírus da enterite por coronavírus, né? Ele é menos grave que a parvovirose. Os cães muito pequenos, eles podem ter desidratação muito grave e perda de eletrólitos, como perda do potássio, e esse desequilíbrio, se não está tratado, ele pode complicar muito para a recuperação. Se o coronavírus ele vem associado com o parvovírus, ele pode causar uma infecção, maiores índices de mortalidade. O coronavírus também, a coronavirose, né, é também prevenida com a vacinação. Sinomose, eu acho que você já ouviu falar, que sinomose é uma doença muito frequente no Brasil. A maioria conhece a doença pelo nome que é aquela doença que descadera, né? Porque ele afeta o sistema nervoso central e causa uma dificuldade para caminhar. Mas pode também ter convulsões, dificuldade para manter o equilíbrio. Os primeiros sinais da sinomose pode ser gastroentérico, eles podem ter vômito e diarreia, mas também pode ter um quadro respiratório. Eles podem ter corrimento nasal, corrimento ocular, tosse e dificuldade para respirar. São sintomas que podem surgir um pouco antes da manifestação neurológica. Uma vez com sinomose, o prognóstico ele é reservado, principalmente se desenvolver o quadro neurológico. A sinomose ela também é prevenida através da vacinação. E lembrar que os cães adultos não vacinados também podem ter a doença. A bronquite infecciosa canina é causada por um adenovírus do tipo 2, pelo vírus da parainfluenza ou às vezes também está associada à Bordetella broncéptica. Essa traqueobronquite, ela é altamente contagiosa, é conhecida pelo nome de tosse dos canis. Começa de forma súbita, né, a ter uma tosse, principalmente quando eles fazem exercício, brinca ou traciona a coleira, quando a região do pescoço ela é estimulada. Além da tosse, o filhotinho ele pode ter um engasgo, uma ânsia de vômito e também ter secreção, né, aqui na região da traqueia. Alguns filhotes muito jovens podem ter pneumonia bacteriana secundária. Não é uma doença só de filhote, pode também acometer animais adultos. A prevenção ela é obtida através da vacinação.
Como deve ser o protocolo de vermifugação para o meu filhote? Verminose é extremamente frequente, principalmente nos filhotes, mas a gente também tem adultos com vermes. Existem inúmeras espécies de vermes que são classificadas de acordo com o formato. A gente tem vermes cilíndricos e os vermes achatados. Um exame de fezes, que é chamado de copro parasitológico, é o que nos direciona para escolher o vermífugo que a gente vai usar para o tratamento. No Brasil, a maioria das apresentações dos vermífugos, ela está em forma de associação. Então, ele pega amplo espectro de vermes. Os vermífugos, eles tendem a tratar de vários vermes ao mesmo tempo. Eles atuam sobre os principais vermes intestinais do cão, como Toxocara, Silóstomo, Dipylidium. Nem sempre os vermes eles são eliminados nas fezes, ou seja, nem sempre a gente vê verme nas fezes. Então, não ver vermes nas fezes não significa a ausência de uma verminose. Mesmo porque os vermes cilíndricos, eles têm ventosas que aderem no intestino. Eles ficam tão agarrados, só sugando, né, o sangue, o nutriente dos cãezinhos. O dipylidium, ele é um pedaço de tênia que se solta. Por isso que é bem comum sair vivo nas fezes e se movimentando. Os filhotinhos, eles crescem de uma semana para outra, né? Então, assim, a gente precisa pesar para adequar a dose, evitar o excesso de medicamento e também subdoses. O importante também é que os intervalos sejam bem estabelecidos, intervalos entre as administrações. A gente pode utilizar, por exemplo, 3 dias seguidos ou protocolos de uma dose única. A gente aguarda 15 dias e repete todo o esquema de vermifugação. O protocolo, ele depende do princípio ativo que a gente escolhe. Tem um vídeo, né? Tem um vídeo que eu falo sobre vermes. Lá teve muitas perguntas, muitas delas falam que os cãezinhos continuavam a eliminar vermes, mesmo depois de vermifugar. Isso significa, na prática, que o filhote ainda precisa continuar o tratamento até zerar as formas adultas. Caso contrário, ele vai continuar a eliminar ovos e o ciclo não vai parar. Destruir os ovos é desafiador, eles são muito resistentes, não são eliminados com os desinfetantes. O segredo de um bom tratamento contra os vermes é seguir um protocolo correto, baseado no ciclo do parasita, o tipo de medicamento, dose certa, frequência de administração e intervalo entre as vermifugações. As apresentações que vêm, elas podem ser na forma de comprimido, suspensão, pasta. Alguns podem estar associados a pipetas de antipulga. E se tiver pulga, tem que tratar simultaneamente, porque o dipilídeo, ele faz ciclo dentro da pulga. Como deve ser o protocolo de vacinação para o filhote? Eu vou começar a falar rapidamente sobre o objetivo da vacinação, né? Que é induzir de forma artificial uma imunidade contra infecções ou doenças infecciosas. E o objetivo é promover uma proteção prolongada, o seu filhote fique protegido por vários meses. Você já ouviu falar da imunidade de rebanho? Seria uma maneira de aumentar a proteção de determinada doença dentro de uma população. Quando você tem 70% da população vacinada, temos o que chamamos de imunidade de rebanho efetiva. Então, se existem pouquíssimos animais vacinados para as doenças infecciosas, a doença ela tende a se alastrar muito rapidamente entre os animais não vacinados. Então, quanto mais animais vacinados, menor vai ser o índice da doença e também a proteção de animais que não tiveram acesso à vacinação. Por exemplo, eu trabalhei 4 anos num bairro na Vila Mariana, em São Paulo. Lá, a adesão à vacinação era altíssima
e eu vi apenas um caso de sinomose e um caso de parvovirose em 4 anos que eu trabalhei lá. Daí eu fui trabalhar em Santo Amaro, no hospital que atendia bairros mais carentes. Lá, semanalmente, apareciam casos de sinomose e de parvovirose. Então, o que se conclui é que, além da imunidade individual, vacinar também protege outros indivíduos dentro de uma mesma área. Mas eu vou contar algo aqui que vai fazer você pensar. A imunidade de rebanho para as doenças infecciosas nos cães, aqui em média no Brasil, ela está abaixo dos 20%, longe dos 70%. São os mesmos animais que são levados todos os anos para serem vacinados. E o que seria ideal é que um número cada vez maior de cães fossem vacinados. Por isso que ainda temos muitos animais com parvovirose, sinomose e a raiva, que está voltando a ter casuística crescente. Nós temos casos relatados recentemente em gatos, cachorros e raiva humana. Isso é muito grave. A raiva é uma doença fatal. Praticamente 100% dos casos morre e a vacinação é a medida mais importante no controle dela. Vocês já ouviram falar em noticiários que a taxa de adesão a determinada campanha não atingiu o número esperado, que ficou abaixo? Muito comum, né? As pessoas falarem, da gripe, né? H1N1 não chegou ao número esperado. Provavelmente estão se referindo a esse índice de 70% ou mais para que a imunidade de rebanho seja atingida e assim evitada a proliferação da doença. Se vacinássemos a maioria dos cães, teríamos muito menos casos de sinomose e de parvovirose no Brasil, até mesmo o seu controle. E nós dividimos as vacinas em essenciais e não essenciais. As essenciais são as V8 e V10 e a antirrábica. As não essenciais são traqueobronquite infecciosa canina, giardíase e leishmaniose. Outras informações importantes são baseadas nas diretrizes, as últimas diretrizes sobre vacinação de filhote. Antes a gente fazia 3 doses de V10 ou V8 quando eles eram novinhos, mas atualmente não são esses números, e sim a idade que encerra a primovacinação. Essas diretrizes recomendam que o filhote receba a última dose com 16 semanas de idade, ou seja, com 4 meses. Os intervalos, eles podem ser entre 21 a 30 dias entre as doses, mas se você iniciar com 45 dias a primeira dose e fazer reforços com 21, vai encerrar com 3 meses e pouco, bem longe dos 4 meses. E o porquê disso? Porque se provou que os anticorpos maternos, da mãe, né, no caso, podem inativar essas vacinas do filhote nas primeira, segunda dose. Isso pode conferir uma titulação mais baixa de anticorpos, ou seja, a proteção ela será baixa e o filhote poderá adoecer porque ele não vai ter uma proteção a longo prazo, mesmo recebendo as 3 doses de uma vacina de ótima qualidade. Então, assim, alguns filhotes estão tendo reforços de 4 ou até 5 doses, dependendo de quando iniciou a vacina. A gente tem falado também de um reforço aos 6 meses de idade ou com 12 meses de idade. Alguns autores estão sugerindo vacinação a cada 2 anos em adultos que foram imunizados, muito bem imunizados na infância, com a V8 ou com a V10. E a antirrábica, ela segue a legislação e diretrizes que envolvem ações junto à saúde pública. No caso, no Brasil, a gente solicita a imunização anual da vacina antirrábica. O filhote está com pulgas. O que fazer? A pulga pode causar riscos à saúde desde um quadro alérgico, ter um verme chamado dipilídeo que faz um ciclo dentro da pulga, e se a infestação for muito intensa, ela pode levar até uma anemia no filhotinho. Precisa tratar o seu filhote e também todos os outros animais da casa ao mesmo tempo.
Sua casa também vai precisar de tratamento, que a gente fala de tratamento ambiental. O ciclo da pulga, ele é de 21 dias. O que significa 21 dias? O que são os 21 dias? É que do ovo até o adulto demora 21 dias e passa pelos estágios de ovo, larva, pupa, até chegar à fase adulta. Parte do desenvolvimento se dá no ambiente. Os ovos, as larvas e as pupas estão no ambiente, que deve receber um tratamento. E as pulgas adultas, elas ficam no cachorrinho, que tratamos de uma outra forma. E como tratamos o filhote? Primeiro ponto a ser considerado é a idade do cãozinho, a idade desse filhote. Existem apresentações de antipulgas que podem ser usadas a partir de 6 semanas de idade, outras com 8 semanas. São aquelas ampolas que a gente coloca. Mas existe um spray que pode ser usado com dias de vida. Seria a opção muito mais segura para os filhotes bem jovens, bem novinhos. Existem também comprimidos orais. Precisamos ter idade mínima e média a partir de 8 semanas para poder administrar. Precisamos também prestar bastante atenção para o peso que esse cãozinho está apresentando, né? Na hora que a gente administra o produto. Para o ambiente, aliar o uso do aspirador de pó em conjunto com spray de ambiente elimina e controla bastante. Tratar por no mínimo 3 meses seguidos para quebrar realmente o ciclo da pulga e evitar a infestação massiva em sua casa. Não esquecer de vermifugar, né? Devido à possibilidade de ter verminose, que é o dipilídeo, que é um verme que faz o ciclo dentro da pulga. Notei queda de pelo no meu filhote. O que pode ser? Pode estar acontecendo uma muda, que ocorre devido ao fato dos pelos obedecerem um ciclo chamado ciclo piloso. Ocorre lentamente uma mudança do pelame do filhote, que tem um pelo no comecinho assim muito fininho, né? Parece uma lã, que protege eles do frio e do calor. Ao longo dos 3 a 4 meses de idade, os pelos são lentamente substituídos por pelos mais lisos e grossos. Entre 5 a 6 meses, há grande mudança nos pelos e poderá também, né, ocorrer uma mudança nas cores do pelame. Todas essas alterações, elas são consideradas normais e fisiológicas. Mas pode acontecer também queda excessiva de pelos após uma fase de morbidade, ou seja, se o seu filhotinho adoeceu. Caso tenha também um déficit nutricional, a qualidade da alimentação, ela pode interferir bastante na qualidade do pelo. Às vezes adotamos um filhotinho que chegou assim em condições muito ruins, muito delicadas, e o pelame pode ter uma falha. Corrigindo a causa base, dando uma boa alimentação, há tendência de recuperar essa qualidade do pelame. Mas existem situações que os pelos, eles caem de forma localizada, e eu me preocuparia mais com esse padrão localizado, porque geralmente existe algum quadro dermatológico associado. Aí pode ocorrer feridas, descamações, áreas avermelhadas em várias regiões do corpo. Se isso acontecer, há necessidade de avaliação de um médico veterinário para diagnosticar o que está acontecendo. Geralmente fazemos exames, né, em busca de ácaros que provocam as sarnas, e às vezes a gente precisa fazer um cultivo micológico para pesquisar infecções causadas por fungos. As alergias em cães com poucas semanas de idade, elas são mais improváveis, pois precisa ter um sistema, né, ativação do sistema imunológico, para ele se tornar sensível e começar a ter quadro alérgico. Assim, as apresentações alérgicas ocorrem em cães a partir de uns 7 meses ou até mais idade. Quais são os problemas de pele mais comuns nos filhotes?
Eu vou falar de forma abrangente os problemas de pele mais frequentes entre os atendimentos que presto aos filhotinhos. Logicamente que existem muitas outras causas que são consideradas, né, quando são descartadas as causas mais comuns. E a gente segue sempre uma ordem de prioridade, né, que vai do comum ao mais raro. Sempre começamos pelos diagnósticos mais comuns, para depois suspeitar de algo mais raro. E eu vou falar primeiro das sarnas. Existem vários tipos de sarnas. Elas são causadas por ácaros. A sarna sarcóptica, que nós costumamos falar, conhecida mais também como sarna vermelha, ela causa muita coceira. Ela é contagiosa, ela é bem comum no Brasil devido ao clima. Acomete mais cães com idade abaixo de 1 ano. Muitos já vêm doentes, né, dos canis, dos criadores, porque tem muita relação com o local onde esses filhotinhos ficavam alojados. Os cães de raça de pelame mais longo, eles são os mais acometidos. Geralmente, os cãezinhos se coçam muito. Ele deixa até de brincar, de comer para se coçar. É uma coceira tão intensa que tem filhotinho que chega a chorar de tanta angústia que eles sentem. É um incômodo muito grande. Eles tendem a ter as bordas das orelhas, nos cotovelos e calcanhares, falhas e crostas. Através de um raspado parasitológico cutâneo de pele, a gente fecha o diagnóstico. E também equivale muito à experiência do veterinário. Uma vez diagnosticado e tratado corretamente, o cãozinho, ele se recupera completamente. Temos também, né, que falar sobre a sarna demodésica, que é a sarna negra. Ela também é causada por um ácaro, ele é chamado Demodex canis. Esse ácaro, ele vive na pele dos cães, naturalmente, mas em alguns cães tem um quadro de imunossupressão herdado, né, um quadro genético. Ou seja, é uma deficiência imunológica hereditária que o cão não consegue controlar a proliferação desse ácaro, do Demodex, na pele. O Demodex, ele gosta de folículos pilosos, ele gosta dos ductos e das glândulas sebáceas. E as áreas mais acometidas são cabeça e patas anteriores. E com a evolução, o corpo todo ele pode ficar acometido, que a gente chama de forma generalizada da sarna demodésica. Geralmente, acomete cães com até 1 ano de idade, mas quando essa sarna demodésica ela se manifesta na fase adulta, pode ser um indício de que alguma outra enfermidade pode estar acontecendo, pois tem relação com a baixa da imunidade. São mais comuns em raças de pelame curto, como Pug, Pitbull, Bulldog inglês, Bulldog francês, Boxer, Pinche, Dachshund, mas pode também estar presente nos pastores alemães, o Scott Terrier, no Lhasa. Por isso, os pais, né, que geraram animais positivos para Demodex devem ser eliminados, né, do plantel de reprodução. E o diagnóstico é obtido através do raspado parasitológico cutâneo e às vezes em biópsias cutâneas. Existem inúmeros tratamentos que controlam muito bem o ácaro atualmente, mas existem casos desafiadores e refratários, mas a grande maioria realmente fica super bem de saúde. Vou falar um pouquinho sobre dermatofitose, que são as micoses. É um quadro causado por fungo, e eu vou falar do mais comum, tá? Que é o Microsporum canis. É considerado uma zoonose, ou seja, o animal pode passar para o humano e o homem pode passar para o animal. Podem ser localizadas ou generalizadas. Acomete animais de até 1 aninho de idade, não tem sem predisposição relacionada ao comprimento do pelame, mas tem uma raça que é muito frequente, que são os Yorkshires. Eles têm os quadros mais graves e crônicos. As feridas causadas pelo micrósporum, elas são falhas no pelame, né?
eritema, eles ficam bem vermelhinhos, descamam e tem crostas. E geralmente tem formatos circulares e pode ter um prurido, uma coceira moderada. Geralmente as feridas ficam na cabeça, nas patas e no tronco. Existem exames diretos e também o cultivo micológico para se chegar num diagnóstico. O tratamento ele é longo, ele precisa ter acompanhamento do médico veterinário, pois precisa fazer um controle do momento certo para cessar a terapia. Porque se você encerrar e parar antes, pode ter recorrência. Um quadro que eu vou falar, que é bem comum, é o impetigo. Você já se deparou com pequenas feridinhas na barriga, né? No abdômen do cachorrinho, que parecem pequenas espinhas, que no centro tem uma pústula, uma lesão com pus. Geralmente a gente vê em filhotinhos bem novinhos, com até 6 meses de idade. Os filhotes, eles podem ficar com a urina e fezes aderidas no pelame. Isso pode favorecer o surgimento de impetigo. Como o filhote ele passa por muitas condições durante a infância, como desnutrição, verminose, doenças virais, elas são mais predispostas a ter impetigo. Esse quadro, ele não passa para outros animais e nem para a gente. Vou falar agora sobre papilomatose. É uma doença infecciosa viral que causa inúmeras lesões na boca, como se fossem verrugas. Tem o aspecto de placa no início e depois vai evoluindo e as lesões ficam parecendo uma couve-flor, uma verruga. Podem ser únicas ou inúmeras. Podem regredir espontaneamente, mas essa regressão ela pode demorar de 1 a 2 meses e a gente considera um quadro autolimitante, ou seja, ele vai melhorar, né? Mas tem que aguardar esse período para a regressão do quadro. Geralmente, cãezinhos com a imunidade muito baixa que apresentam a papilomatose. Os filhotes, eles podem ir à praia? Quais os riscos? Vamos considerar aqui uma situação que o filhote irá pegar a estrada para ir para o litoral. Os cuidados, eles começam já no transporte do filhotinho. Ele tem que ser acondicionado de forma segura, monitorar se ele vai enjoar no carro, se ele vai vomitar, estar em ordem com antipulgas, anticarrapato e repelente de mosquito. Se o protocolo de vacina está em dia, não deve viajar se não tiver com a vacinação completa. Precisa estar bem prevenido para doenças que são transmitidas por vetores como erliquiose, babesiose, que são as doenças transmitidas por carrapato. Giroflariose é transmitida por picada de mosquito. A giroflária é um verme que se aloja no coração e é bem grave, causa insuficiência cardíaca. Existem legislações que proíbem a presença dos cães na praia. Assim, precisa certificar antes de levá-lo à areia. O maior cuidado temos que ter com calor. Os riscos que o filhotinho corre de ter insolação, desidratação, queimadura na pele e nos coxins. A hipertermia, ela pode ser fatal. É quando perde a capacidade de termorregulação e não consegue manter a temperatura controlada. Ela vai ficar acima de 41, 42 graus e esse quadro pode levar à falência múltipla dos órgãos. Mesmo abaixo do guarda-sol, o calor refletido na areia pode afetar o filhote. Na areia da praia pode ter muitos ovos de vermes, de toxocara e ancilóstoma, e seu filhotinho ele pode se contaminar. Por isso, a importância de todos recolherem as fezes dos animais. Caso ocorra ingestão de areia, água do mar, pode acontecer do filhotinho ter vômito e até mesmo diarreia. Caso entre no mar, o importante é depois remover a areia e o sal com água doce. Assim que retornar para casa, você pode até levar água numa garrafa e jogar e limpar o cãozinho lá na areia mesmo. A areia da praia, ela pode irritar os olhos e alguns podem apresentar coceira e até lesão na córnea.
Então é importante manter sempre uma lubrificação adequada para formar um filme protetor dos olhos. Sabe o que eu já presenciei? Fuga. Cães saem correndo e podem se perder ou sofrer um atropelamento. Tem que usar a guia o tempo todo para a segurança do seu filhote e evitar acidentes tão graves e até fatais, com risco de acidente, atropelamento, fratura. Eu encerro por aqui essa bateria de perguntas e respostas. Eu espero que você tenha aproveitado bastante este conteúdo e caso você ainda tenha alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. A equipe do Patas com Você vai ter o maior prazer em tirar essas dúvidas. Obrigada!